E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai ver aí o que o craque Miller e o craque Silas falaram sobre o atual momento do São Paulo, vitória do São Paulo ontem e já uma projeção para os confrontos contra o Botafogo e contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Então, antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e me ajudar a bater a meta de 10 mil inscritos. Estamos quase chegando lá, falta menos de 3 mil inscritos. Tem muita gente que traz esse conteúdo e nem São Paulino é, então dá essa força aqui para esse jovem São Paulino, beleza? Você já sabe, a gente vai assistir o vídeo junto, no final do vídeo eu volto trazendo a minha opinião, os meus comentários, as minhas análises, tudo para vocês. Créditos diretorais, tô deixando na descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Miller e Alex Miller. Foi um bom desempenho do São Paulo, né? Principalmente por ter sido um time misto, né, Xará? Foi um time que não estava com todos os titulares, pegou um Vitória que precisava também do resultado para escapar da zona do rebaixamento e o São Paulo ainda assim ganhou. O São Paulo teve a felicidade de pegar times mais frágeis no momento em que ele teve que usar um time alternativo. Foi assim contra o Atlético Goianiense, que também ganhou. Então, por isso que ele também continua bem posicionado no Campeonato Brasileiro. E foi um jogo que o São Paulo fez 2-0, até correu um certo risco no segundo tempo, depois que tomou um gol. O Vitória naturalmente foi para cima para buscar o empate, mas o São Paulo soube administrar. Acho que o São Paulo está levando bem essa situação de estar em 3 competições. Talvez chegue um momento que vai ter que abdicar um pouquinho de algum, principalmente do Brasileirão, que é o campeonato que está mais longe de ser conquistado. Porém, o São Paulo até agora está fazendo muito bem o seu papel nos 3 campeonatos. Nos últimos anos, acho que é a melhor atuação, né, Miller, que a gente tem visto. Foi bom o jogo por conta das mudanças que o Zubeldia fez, né? Ele colocou o Eric de um lado e o William do outro lado, que fez um golaço. O garoto, eu já conheço ele de muito tempo, ele é muito bom jogador. E foi bom para o Zubeldia ver que daqui para frente ele pode contar com o Eric, que quase não vem jogando com o Zubeldia. É verdade. E com o William, que também quase não vem jogando. O William, para mim, é até melhor que o Eric. O Eric está mais experiente ainda que o William, porque o William está começando agora. Mas o William joga muita bola, na base que ele fazia. Então ele tá reproduzindo no profissional o que ele fazia na base. Então, acho que foi positivo nesse sentido, não só pela vitória, mas sim pela atuação do time junto com esses 2 garotos lá na frente, que fizeram muito bem junto com o Caleri, Michele. Beleza. Bom. Calma, fica pronto. E aí, ó, ficou sabendo um dia antes do jogo. Olha que dormir, sabendo que vai jogar. Pô, que legal isso aí. E jogou muito bem. A zaga jogou muito bem também, o Sabino muito bem. O Juan já tá lá. Então ele já tem Alan Franco, Arboleda, Ferrarese, Juan e o Sabino, cara. Não tinha ninguém, tem 5 agora. Sim. Então, indo bem, eu quero te perguntar um negócio, Silas, porque assim, São Paulo passa na Libertadores, que me parece que vai ser a absoluta prioridade. Tem a Copa do Brasil, confronto com o Atlético Mineiro, dificílimo. Já nesse meio de semana. Mas, ao mesmo tempo, tá conseguindo ganhar os jogos que tinha de ganhar, Atlético Goianiense, Vitória, mas com um time bastante mexido. Para não acontecer o que foi o ano passado, que ganha a Copa do Brasil e aí no final fica aquela coisa, meu amigo, precisamos somar ponto para não correr risco, faltando 3, 4 rodadas, aí ainda tem ali um aperto. A missão no Brasileiro você acha que é essa ou não? Dá para competir nas Copas e imaginar coisas importantes no Brasileiro também? Não sei se título, mas ficar ali na classificação direta para Libertadores. Eu acho que essa é a ideia dele. Ele está colocando o Ferrarese para jogar na direita, para também poupar o Rafinha, né? O próprio João Moreira, o próprio Igor Vinícius, bola, que também devagarzinho. O lado esquerdo, que é um pouco mais complicado, o Wellington ficou no banco, entrou no finalzinho do jogo, mas ele está colocando o Michel Araújo ali para também dar essa condição. Talvez ali na volância, como o Pascoal gosta de falar, o Luiz Gustavo é o cara que tem que tomar cuidado com ele, porque ele tá mais jogando veterano, muito tá jogando bem, todas, hein? Mas é o mais veterano, então tem que tomar um pouco de cuidado com ele. Agora, esses caras, o Marcos Antônio também é um cara que chega, porque o São Paulo não tem esse jogador, o Lucas não é o meia, o Rato não é o meia, Eric não é o meia, que teve uma grande oportunidade, faz esse golaço também, com a saída do Ferreirinha. Então, um jogador que pisa, que pensa, que pode ser o Marcos Antônio, pode ajudar muito. Bobadilha, devagarzinho, ele tá crescendo. Por quê? Porque está jogando, está adquirindo ritmo de jogo. Eu acho que a gestão do Zubeldia, com relação a descanso, com relação a dar oportunidade, né? O São Paulo sempre teve jogador na base, sempre. Então o William Gomes aparecer agora é uma boa.
porque vai ganhar mais minutos, vai ganhar mais tempo, e você vai poder descansar outros. E isso ajuda a enfrentar essas três competições. Botafogo é melhor que o São Paulo como time. Hoje, o São Paulo tem mais camisa que o Botafogo. Especialmente na Libertadores. Por quê? Flamengo e Palmeiras, os dois melhores times do Brasil, quando enfrentam o São Paulo, tem problema. E o Botafogo não estou também. dizendo com isso que o São Paulo vai ganhar, mas estou dizendo que o São Paulo, nesses mata-matas, tem conseguido, né? Os jogadores estão todos aí, menos Pablo Maia e Alisson, que a gente sabe que falei com o Alisson lá no dia do jogo para 6 meses, né? Tava lá com o filhinho, entrou no campo, tudo. Assim também encontrei Rodolfo Rodrigues lá também, dei um abraço nele, veio com o time do Nacional, né? Então assim, mas voltando para o São Paulo, tem um elenco hoje, principalmente com muitos zagueiros, 2 goleiros muito bons. Na lateral direita está conseguindo com o Ferrarese colocar mais gente. A lateral esquerda, que ainda, talvez aí com essa não vinda do Alexandro e tal, o Michel Araújo e o Hélio estão se resolvendo ali. E no ataque está com bastante gente também, agora com a chegada de mais um, que é esse menino William Gomes aí que vem da base e pode ajudar. Ô Felipe, vou falar uma coisinha assim, parabéns para o São Paulo, pelo gesto bonito que os jogadores do São Paulo fizeram na entrada em campo, a mensagem para o jogador do Nacional Esquerdo, que ainda está internado aqui em São Paulo. E, infelizmente, piorando, né? As notícias são muito ruins, tá na hora de rezar por eles. Michel Araújo jogou, em alguns momentos, até chorando, né? Felipe, só para antes de você chamar o intervalo, acho que não dá para o São Paulo ganhar o Brasileiro. Eu também acho que não. Não dá. A distância é muito grande. Se o Fortaleza ganhar o jogo, então vai muito mais. Se ele se basear no Botafogo, ok. Mas se o Fortaleza ganha, não dá para buscar. Não é que não dá, é muito grande. Então, acho que vai ter que se centrar mesmo a cabeça, todos os esforços nas Copas. Aí, eu concordo. Grandes adversários, gigantes, mas aí o São Paulo também é gigante, pode passar. São 7 pontos com um jogo a menos do Fortaleza. Isso, né? então, se o Fortaleza ganha, se o Fortaleza ganha o jogo, assim, pode chegar? Pode. Ano passado o Botafogo chegou a 14, caiu, mas não é o que se espera de um Fortaleza se disparar dessa vez. Tem um ótimo time, mas eu acho que tem um cobertor curto para... Mas o time do São Paulo marca um segundo gol que sai numa jogada, essa jogada aí, uma jogada carambolada no lado do campo. Agora. O Lucas dá um calcanhar na bola e resolveu a jogada. Impressionante. O Ferrarese passando ali na direita. O Ferrarese fez um bom jogo de lateral direito. Ele gosta também de umas extravagâncias, mas ele fez um bom jogo de lateral direito. Mas o Eric pega um chute impressionante. E os zagueiros do Vitória quase foram para dentro do gol para defender com a mão, porque o que eles se afastaram, ninguém foi nele. O Wagner poderia ter saído, né? Também tem isso. Zagueiro. Golaço, não quero tirar o mérito, não. Belo chute e tal, mas não chegou ninguém do meio nem da zaga, mas enfim. E o São Paulo teve possibilidade de ampliar o placar, fazer mais 2, ou pelo menos mais um gol, e acaba não conseguindo. E aí toma uma canseirinha no fim, né, O time do Vitória é preocupante. O time do Vitória, para mim, é preocupante. Esse é o lance do gol do Caleri, mas o lance vai ser marcado impedimento. Eu gostaria que vocês prestassem atenção no detalhe das linhas. Senão eu tô xarope. Mas eu concordo com você. Eu fico... Para mim, o calcanhar do Caleri, ele vai marcar não no calcanhar porque ele tá mudando o passo. É no bico da chuteira, porque ele tá mudando o passo. Ó o bico da chuteira do jogador do Vitória. Tá para trás do Caleri. Não. Olha lá, olha ali, ó. Aí você fala assim, poxa, gente, mas não é possível. Um calça 30, como é que calça 42 e o outro calça 41? O que calça 41 foi impedido de fazer o gol. Mas é o VAR feijoada. Tem hora que é um pezinho, hora que é uma mãozinha, um dedinho, um biquinho. Esse é o lance. E para mim, o impedimento é uma coisa, assim, de medida, né? Então não tem o que discutir, assim, no olho, mas para mim a questão é assim. Tem duas coisas complicadas. Quem faz o ajuste é manual e o frame nunca é... O toque da bola para lá. Quer dizer, até pode ser. Sim, mas para mim já é uma coisa que já não deveria cair naquela linha que é... Ainda bem que não influenciou no resultado, né? Ia ser 3-0, ia dar mais tranquilidade, claro, um gol a mais pro Caleri. Talvez o Vitória nem se animasse tanto, tal, mas enfim, ganhou o São Paulo. Agora, vão acontecer, e já acontece, que a gente não tem certeza... jogos em que será decidido por esse VAR que a gente não tem confiança.
Os caras pagam 100 milhões para ser campeão. Porra, gasta 30 e compra um VAR decente. Pelo amor de Deus, pelo menos pro ano que vem que isso aconteça aqui. Ou põe a linha mais grossa, ou vai lá naquela ideia. Lá, né? É que o inglês lá pediu 1 metro. 1 metro é muito. O Forceng, não foi? Ele pediu 1 metro para os caras. 1 metro não. Mas se o impedimento de 3 centímetros para um lado para o outro... Acabou, esquece. Quando uma linha belisca a outra... Como foi no ano da temporada passada na Inglaterra. Um pixel a mais para a linha do defensor. Exato, porque alguma são os 30 centímetros de diferença que o equipamento dá. É um pixel a mais. Eu não vou explicar... Não tem gol na mesma linha mais. Pixel é uma... a linha do atacante mede 1 pixel a menos do que a linha do defensor. Perfeito? Então, isso quer dizer o seguinte, o defensor vai estar sempre com a linha um pouquinho mais larga, 1 pixel contra 2 pixels. Então, a linha do defensor é um pouco mais larga. Isso foi adotado na Inglaterra na temporada passada, né? Porque a Inglaterra desafia a FIFA. Porque foram eles que inventaram o futebol. Mas você tá demais, Pascoal. O primeiro jogo de 3 pontos era uma discussão assim mais... como que é? Ensino médio. Agora você foi pro... Não, ensino fundamental. Ensino fundamental. Agora você foi pro ensino médio. Então, no Pix... O Pixel. O Pixel. Você foi bom, 2-1. Gostei disso aí. É o que foi adotado no futebol da Inglaterra. Agora eles adotaram tudo eletrônico, né, Mauro? Não, na Copa Europeia. Não, lá na Europa, na Olimpíada. Tá muito mais fácil decidir, ninguém discute. Esse é o ponto. O chip na bola e a chuteira do cara. Deu toque na bola. Detalhe, viu, Pascoal? O William Gomes, ele divide a bola, ele ganha, ele olha, ele levanta a cabeça, olha lá. Ele não chuta a bola na área, não. Ele viu onde o Caleri estava. Sim, ele viu. Então, assim... Passou consciente, é muito interessante. E o Zubeldia fazendo um trabalho maravilhoso, porque ele dá a oportunidade pro Jandrei, ele bota o Marcos Antônio para jogar, ele coloca o Michel Araújo na lateral esquerda, ele coloca o William Gomes junto com o Lucas Moura, para ele sentir ali o que é jogar com o ídolo dele, com o craque dele. E você foi feliz, Pascoal, porque quando ele faz o gol, ele mesmo fala na entrevista, eu vou pro escudo, eu não sei o que eu faço, como é que eu... são muitos anos que ele tá lá. E ele falou que durante a semana o Zubeldia chamou ele do lado e falou, você vai ter oportunidade. Já comenta aí o que você tá achando do trabalho do Zubeldia, do time do São Paulo e aonde você acha que o São Paulo tem mais chances? Libertadores? Copa do Brasil? Acho que o São Paulo ainda pode continuar ali naquele... não vou falar topo, mas naquela bagunça nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Cara, uma coisa que o Mauro Naves falou aí, e é verdade, é o quanto o time do São Paulo é organizado. É um time muito bem treinado. Outra coisa que foi dito aí, que é verdade, é que o São Paulo tem muito mais tradição do que o Botafogo em Copa Libertadores da América. O São Paulo é o time brasileiro que tem mais tradição na Copa Libertadores da América. Eu já disse isso aqui algumas vezes, e assim, existem 3 estádios aqui no continente sul-americano que tem algo diferente. O Monumental de Núñez, do River, La Bombonera, do Boca, e o Morumbi. São 3 estádios que têm mais do que só o nome. É uma energia, uma áurea diferente que só acontece em noites de Copa Libertadores da América. Você pode ir no Morumbi com 60 mil pessoas num jogo de Copa do Brasil. E você ir no Morumbi com um jogo de 60 mil pessoas na Copa Libertadores da América. E é diferente. A energia que emana do estádio e que envolve os jogadores é diferente. Eu nunca fui no Morumbi, mas eu consigo perceber essa diferença pela televisão ou pelo celular, que eu gosto de escutar meu fone de ouvido bem alto para escutar o Morumbi bem barulhento. Então, é nítido, o São Paulo é o time brasileiro que tem mais tradição na Libertadores. O Palmeiras ganhou, o Flamengo... Gente, o Flamengo nasceu de 2018 para cá. Antes disso, o Flamengo era um time que sempre teve muita torcida, mas era um time insignificante. Passou, sei lá, 38 anos sem ganhar uma Copa Libertadores da América. 38 anos. O Palmeiras, a última Libertadores que tinha ganho, foi em 99. Até ganhar depois de... Quando passou, se eu não me engano, 19 anos sem ganhar, né? 29 anos ou 19 anos? 29 anos sem ganhar. Então, cara...
O São Paulo está passando por momentos difíceis, mas o São Paulo sempre foi um time que se sagrou campeão. Nos anos 90, nos anos 2000, teve uma pausa aí nesses meios de 2010 para cá, ganhou 2012, depois ganhou o Paulista e agora a Copa do Brasil. Mas é um time que passar por um momento difícil é uma coisa. Mas o São Paulo nunca deixou de ser um time grande. Então, isso é algo que a SAF não compra, que o dinheiro não compra. O São Paulo tem um time super badalado? Não, não tem. Mas o peso da sua camisa e a organização do Júlio Casares, que a gente tem que criticar quando tem que criticar. Ou, por exemplo, eu tô puto porque até hoje o Júlio Casares não saiu contratando ninguém. Não consegue contratar ninguém pro time do São Paulo. Mas ele mudou as características dos jogadores, mudou as características dos treinadores e está fazendo um time extremamente competitivo. Isso é importante. Isso é muito importante. Então, o São Paulo hoje é um time extremamente organizado, é um time extremamente inteligente dentro de campo. Algo que o Mauro Naves também falou, o São Paulo não tem um meia de criação. O Luciano não é esse meia, longe disso. As piores atuações do Luciano foram voltando para criar jogo e é um Deus nos acuda, misericórdia. Chega a ser ridículo o Luciano atuando de 10. O que o Zubeldia fez? Ele falou assim, Luciano, fica próximo ao Caleri, não volta. Então hoje o São Paulo, apesar de na pranchetinha lá aparecer 4-2-3-1, o São Paulo joga mais num 4-4-2. E muitas vezes o São Paulo joga num 4-1-3-2. Por quê? Porque muitas vezes o São Paulo fica com a linha de 4, fica só com o Luiz Gustavo de primeiro volante, o Luciano se junta ao Caleri, fica com os dois jogadores abertos, e o Bobadilla assume essa função do meio de campo. Por isso que o Silas, que o Mauro Naves falou, que o Marcos Antônio pode fazer essa função. Porque o Marcos Antônio ele tem mais qualidade no passe que o Bobadilla. O São Paulo está sondando o Sebastian, esqueci o sobrenome dele, um volante, segundo volante, muito bom, que joga lá na Espanha. Real Oviedo, Sebastião, esqueci o sobrenome dele, mas é Sebastião o nome dele, argentino, 27 anos, e as características dele são muito interessantes. Ele é um volante que tem 3 gols e 10 assistências na última temporada. Isso casa com o atual sistema do São Paulo, que é um time que não tem um meia de criação e a criação do time fica por função dos zagueiros, dos volantes e dos laterais, para municiar os atacantes e os meias. Porque o São Paulo ele não joga com atacantes abertos, com exceção de quando o Ferreirinha está, ou agora o William Gomes, né? O Lucas ele joga de meia ponta e o Rato joga de meia ponta. O Rato não fica lá em cima da linha como o Ferreirinha faz. O Lucas não fica em cima da linha como o Ferreirinha faz. Então eles são meia ponta. O Ferreirinha e o William Gomes e o Eric são os únicos pontas que nós temos de verdade, atacantes de beirada. Então, cara, é assim, o time é muito bem treinado, o time é muito bem organizado, o time sabe o que fazer. O São Paulo é um time que não se perde dentro do campo, dentro da partida. O São Paulo pode estar ganhando de 1-0, de 2-0, ou pode estar perdendo também. É um time que sabe o que fazer, que sempre está centrado. São Paulo, na era do Zubeldia, teve um jogo que se perdeu dentro de campo. São Paulo e Vasco, que tomou aquela cacetada. Mesmo nas derrotas do São Paulo, foi um time que sempre soube o que fazer. Sempre esteve dentro da partida. Sempre esteve concentrado. E isso é trabalho, cara. Isso é trabalho do Zubeldia. Isso são jogadores com caráter. Isso é o que eu e você tanto que desejamos. Vocês sabem, eu sempre achei que o time do ano passado era muito, eu não vou falar gratificante, mas era um time que dava orgulho de ver jogar, porque os caras se matavam dentro de campo. Os caras saíam extenuados, os caras saíam exaustos. O time desse ano é um time muito mais técnico, é um time muito mais rápido, é um time muito bem treinado. Os caras não saem exaustos, os caras não saem mortos dentro de campo, mas é um time que joga mais futebol.
É um time mais técnico, é um time que tá começando a agradar os olhos da torcida ver jogar. Você vai pro Morumbi, você vê uma tabela, você vê uma jogada trabalhada, você vê os 2 gols que saíram ontem. Sabe, assim, por mais que tenha muita gente que fala, pô, eu quero um time que deixa a alma dentro de campo. Isso é legal, mas ver um time que joga um futebol bonito, que envolve o seu adversário. Tem jogos que você tem que lutar, que você tem que batalhar, mas tem jogos que a qualidade vai fazer diferença. O Flamengo é um time extremamente instável, que às vezes faz partidas tenebrosas, mas consegue ganhar os seus jogos porque tem muita qualidade. O São Paulo tá começando a ter isso. Teve muitos jogos que o São Paulo não jogou tão bem, mas venceu. O jogo contra o Tajeres, o São Paulo não jogou um futebol brilhante, mas venceu. O jogo contra o Atlético Paranaense, o São Paulo também não jogou tão bem. Foi um jogo igual. Quando eu falo jogar bem, é você ser superior ao seu adversário, é você merecer a vitória, vamos dizer assim. No futebol não existe merecimento. Mas o jogo contra o Atlético Paranaense foi um gol entregado que eles deram. Então, e isso não acontecia no ano passado. O ano passado, se o São Paulo não jogasse 100% em todas as partidas, ele não ganhava. Se o São Paulo entrasse a 80%, 70%, perdia, empatava fácil. Hoje, nós temos a certeza, pô, o São Paulo vai jogar contra o Vitória no Morumbi, vai com o time reserva, você vai confiante, hoje o São Paulo ganha. Isso não acontecia no ano passado. O São Paulo, ano passado, pegou o Tolima, ano passado não, foi um dos últimos jogos do Rogério Ceni, né? Pegou o Tolima no Morumbi. E a torcida tava, pô, será que ganha com esse time aí? A gente não sente isso mais. Isso é trabalho. O São Paulo é um time confiante. O São Paulo é um time confiável. E podem ter certeza que esse ano coisas boas virão. Deixa sua opinião, dê o seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.